Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Mike Williams. E a história que eu vou contar hoje, ela aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. O Mike Williams conheceu a Denise no ensino médio e eles se apaixonaram, começaram a namorar. O Mike ele jogava futebol no time da escola e a Denise era líder de torcida. O melhor amigo do Mike se chamava Brian e ele também tinha uma namorada no ensino médio que se chamava Kathy. Os quatro continuaram bastante próximos mesmo depois de terminar a escola. E em 1994, o Brian casou com a Kathy e o Mike casou com a Denise. É dito que o Mike ele trabalhava muito, que chegou a um ponto que o chefe dele ele tirou a chave do escritório do Mike para que ele não fosse trabalhar aos fins de semana. Em 1999, o Mike e a Denise tiveram sua primeira filha. E não muito tempo depois, o Mike ele acabou perdendo o pai. E talvez influenciado por isso, ele resolveu fazer um seguro de vida. E o Brian, ele trabalhava vendendo seguros de vida, então ele fez esse seguro para o Mike no valor de mais de 2 milhões de dólares. No dia 14 de dezembro de 2000, o Mike ele passa o dia com a mãe dele e com o irmão. E nesse dia ele comenta com eles que ele tinha vontade de aumentar a família e dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para a filha dele. Já no dia 16 de dezembro de 2000, 2 dias depois, ele sai de casa para fazer a sua atividade favorita, que era caçar patos. Porém, no final do dia, quando ele não volta para casa, a Denise ela fica muito preocupada, então ela liga pro pai dela para dizer o que tinha acontecido. E era muito estranho que o Mike não tivesse voltado para casa ainda, principalmente porque eles tinham planos para aquele dia. Era aniversário de casamento deles e eles iam sair para comemorar. Então ela achou muito estranho que ele estivesse demorando tanto para voltar. Então o Brian e o pai da Denise vão até o lago onde o Mike teria ido para caçar patos e eles começam a procurar pelo Mike. E era comum que o Brian fosse caçar junto com o Mike, então ele sabia quais os locais naquele lago que o Mike costumava ir para caçar. Como era um lago muito extenso, ele sabia que o Mike ele não frequentava todos os locais daquele lago. Então ficou mais fácil para eles procurarem. E eles acabam encontrando o carro do Mike. Eles começam a procurar um pouco mais e encontram também o barco do Mike. E no barco estavam 2 coletes salva-vidas e a espingarda dele. Porém, não tinha nenhum sinal do Mike. Então a polícia é avisada e eles começam uma busca. Porém, a busca acaba sendo interrompida logo após o seu início por conta de uma tempestade. Porém, eles voltam a fazer as buscas no dia seguinte e essas buscas elas se mantêm por alguns dias. Porém, eles não encontram nenhum sinal do Mike. E eles acreditam que o Mike ele pode ter sido comido por um alligator. Porém, a mãe do Mike ela não aceitou essa explicação, ela não acreditava que era isso que tinha acontecido com o filho dela e ela procurou um especialista. E esse especialista diz que seria muito difícil um alligator comer um adulto inteiro, principalmente comer todas as peças de roupas também. Ou seja, eles não tinham encontrado nada ali que pertencesse ao Mike, um pedaço da roupa dele ou qualquer coisa assim. Então isso era muito estranho, isso não era comum de acontecer. Então 6 meses depois do desaparecimento do Mike, é encontrado um boné, uma camisa, uma lanterna e uma licença de caça que pertenciam ao Mike. E essa licença ela estava legível, era um pedaço de papel que tinha ficado no lago, mas estava legível, e a lanterna estava funcionando perfeitamente. Então era muito estranho que essas coisas estivessem nessas condições, visto que elas ficaram ali pelo menos 6 meses no lago. E um dos policiais envolvidos na busca, ele também tinha apontado que era muito estranho que o carro do Mike ele estava num local bastante distante da beira do lago, o que faria com que o Mike tivesse que arrastar sozinho o barco daquele local até o lago, passando por um caminho de lama. E no estado da Flórida é comum que tenha que se esperar até 5 anos para declarar uma pessoa desaparecida como morta. Porém, a Denise pediu essa declaração apenas 6 meses depois do desaparecimento do Mike. Então o Mike ele foi declarado morto por afogamento acidental. Porém, a mãe do Mike, que se chamava Cheryl, ela não aceitou esse desfecho.
E ela inclusive relatou que a Denise teria falado para ela que se ela pedisse para abrir uma investigação quanto ao caso do Mike, ela nunca mais viria a neta dela. E apesar da Cheryl estar sofrendo muito, porque ela tinha perdido o marido e o filho num curto período de tempo, ela não queria deixar de ver a neta, mas ela não viu outra alternativa a não ser insistir para que eles investigassem o caso do Mike. E então, o caso do Mike acabou sendo reaberto. E em 2005, não só a mãe do Mike acha que aconteceu alguma outra coisa com ele, mas a vizinhança como um todo começa a desconfiar quando a Denise e o Brian se casam. Sim, o Brian, melhor amigo do Mike, e a Denise, viúva do Mike. Entretanto, os vizinhos não estavam assim exatamente surpresos, porque eles já desconfiavam que havia alguma coisa entre os dois. Inclusive, a ex-esposa do Brian, a Katie, ela disse que ela já desconfiava que tinha algo entre a Denise e o marido dela há alguns anos. Então, uma testemunha surge e diz ter visto o Brian no lago no dia que o Mike desapareceu, o que levanta ainda mais suspeitas para os dois. A polícia então começa a trabalhar com uma possível fraude por conta do seguro de vida do Mike. Então, muitos anos se passam e em 2016 o Brian e a Denise eles se divorciam. E foi aí que o caso do Mike ele teve uma reviravolta. A Denise ela vai até a delegacia e ela faz uma denúncia. O Brian teria invadido o carro dela e ameaçado com uma arma. E segundo ela, ele teria feito isso porque ele não aceitava o fim do casamento dos dois. Então é feita uma ordem de restrição para poder proteger a Denise. Então a polícia aproveita e pergunta se o Brian tem algum envolvimento no caso do Mike. Eles tentam descobrir ali alguma coisa em relação ao caso do Mike. Porém, a Denise ela diz que o Brian não tem nada a ver com isso, que ela não sabe de nada. Mantendo aquela história de que o Mike teria desaparecido e provavelmente teria se afogado acidentalmente. Então o Brian ele vai a julgamento por conta dessa invasão e ameaça contra a Denise. E lá ele fala que ele não tinha nenhuma intenção de machucar a Denise. E nesse momento é oferecido a ele um acordo. E eles dizem pro Brian que se ele falasse o que ele sabia sobre o caso do Mike, sobre o desaparecimento do Mike, ele receberia imunidade nesse caso e seria julgado apenas pela invasão e ameaça a Denise. E é aí que tudo começa a mudar, porque o Brian ele resolve falar o que sabe. Ele começa contando que ele não entrou no carro da Denise por conta do fim do relacionamento dos dois. Ele teria invadido o carro porque ele tinha medo que ela contasse o que realmente tinha acontecido com o Mike para a polícia. Então ele tinha entrado no carro, na verdade, para meio que ameaçá-la para ela não contar nada. Ele conta que ele e a Denise eles tinham um caso desde 1997 e que eles tinham tramado um plano para tirar a vida do Mike, para que isso parecesse acidental. E eles também tiveram essa ideia de fazer o seguro para depois a Denise receber o valor do seguro. E então eles viveriam felizes para sempre. E ele disse que ele foi manipulado de diversas maneiras pela Denise, coisa que na época ele não conseguia perceber. E a data inicial para colocar o plano em prática era dia 9 de dezembro de 2000. Porém, ele disse que em cima da hora a Denise ligou para ele e disse que não queria mais que ele fizesse aquilo. E ele disse que ele ficou um pouco confuso com aquilo, mas de certa forma ele se sentiu muito aliviado. Porém, depois ela remarcou a data para o dia 16 de dezembro de 2000, que era o aniversário de casamento da Denise e do Mike. Então, nesse dia, o Brian ele foi caçar com o Mike. Eles acreditavam que a roupa que o Mike usava para caçar era o suficiente para que ele afundasse caso ele caísse no lago. Eu não entendo nada de pesca, então não sei se essas roupas elas são pesadas por si só. Mas eu vou colocar aqui uma imagem de como era a roupa que ele estava vestindo. Então, o Brian ele teria empurrado o Mike para dentro do lago. E o Mike teria ficado desesperado e começou a tirar essa roupa, tirou o colete salva-vidas, ele ficou em pânico. E o Brian disse que ele também ficou em pânico e não sabia o que fazer. Então, ele deu um tiro no seu melhor amigo. Depois, ele teria colocado o corpo do Mike no seu carro, voltado para casa, e a esposa dele estava dormindo. Ele deitou e dormiu com a sua esposa. Depois, quando começou a amanhecer, ele pegou o carro novamente, foi até um mercado, comprou uma pá. Então ele teria enterrado o corpo do Mike em um local remoto. E ele mostrou para a polícia aonde estava o corpo do Mike. Então finalmente a Cheryl ela conseguiu fazer um enterro para o seu filho. E a defesa da Denise alegou que ela era inocente e que o Brian não passava de um ex-marido que estava com raiva. A Denise obviamente foi detida e foi a julgamento.
E o Brian ele foi condenado a 20 anos pela invasão e ameaça contra a Denise, porém ele recebeu imunidade no caso do Mike, então ele não foi julgado por esse crime. Em fevereiro de 2019, a Denise foi considerada culpada por assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer o crime e cúmplice após o fato, sendo condenada à prisão perpétua. E a filha do Mike e da Denise, ela acredita na inocência da mãe. Ela diz que a mãe não seria capaz de fazer isso com o pai dela. E até hoje ela não fala com a sua avó paterna, a Cheryl. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita e assiste um outro vídeo aqui do canal. Lembrando que todas as fontes que eu utilizo para escrever os roteiros dos vídeos ficam aqui na descrição. E até o próximo vídeo!